E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Quem tá falando é Rui para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nesse desafio que a gente já tem vídeo no canal sobre Teorema de Bolzano, Teorema de Valor Intermediário, então é justo a gente aplicar esses dois teoremas que na verdade são meio que um teorema, vamos dizer assim. O outro a gente pode chamar de corolário do primeiro. Então a gente vai aplicar, porque não adianta nada a gente ficar vendo teorema, demonstrando teorema, se a gente não pôr isso na prática e resolver a questão. E colocar o que a gente aprendeu em exercício, tá certo? Matemática, infelizmente ou felizmente, é isso. É você pegar aquele conhecimento que você aprendeu e exercitar. Não tem muito segredo. Então, sem mais delongas, vou pedir aquela sua inscrição para a gente começar e aquele seu like para a gente começar o vídeo. Então, a ideia é o seguinte. O desafio pergunta: existe função contínua dos reais nos reais tal que f de x mais 1 vezes f de x mais 1 é igual a zero? De cara, olhando assim, logo no começo, pode parecer uma questão complicada. Porque a gente tem um produto, tá? A gente tem um produto aqui de duas coisas, duas funções, sendo uma função e outra composta dessa função, e aqui a gente tem um mais um, tá? A ideia inicial aqui não é tentar calcular ou descobrir a cara dessa função, porque o problema, ele deixa bem claro a pergunta dele, que é: existe, tá? A gente não precisa, se a gente conseguisse mostrar um exemplo, já poderia responder que sim, mas não parece fácil tentar botar um exemplo. As primeiras funções que vêm à cabeça são as funções constantes, a função nula, que é função constante, e a função afim talvez, mas nenhuma delas vocês podem tentar aí. Quando eu substituir, resolveu. O que eu pensei foi o seguinte: é, se a gente, vê só, se a gente atribuir um valor aqui a x, um valor que seja interessante para a gente. Por exemplo, eu pensei em atribuir x igual a menos 1. Por que eu pensei em fazer isso? Porque atribuindo x igual a menos 1, aqui eu vou ficar com 0 nessa parte aqui. Aqui eu vou ficar com f a menos 1, que para mim não tem problema. E aqui eu vou ficar mais 1, que eu não sei calcular. E aqui eu vou passar esse cara para lá. E o que é interessante, ó, vê só. Quando eu calculo f com x igual a menos 1, aqui fica f de 0, como eu falei. Tá? Isso vezes o f do f a menos 1, tá? Mais 1, e aqui fecha o parêntese. E aqui eu vou passar o 1 para o outro lado, tá certo? Ou se preferir, eu vou subtrair o 1 dos dois lados, tá? E qual é a ideia interessante aqui? É que a partir desse momento eu tenho que isso aqui é menor do que zero. Tá, e o que é que isso implica e o porquê isso é interessante? Bem, se você viu o teorema de Bolzano, caso não viu, vou deixar um card aí em cima, mas se você viu o teorema de Bolzano, você sabe que acontece uma coisa interessante quando eu tenho um produto. O que é que diz o teorema de Bolzano? Vou botar aqui de... Será que de verde fica massa? O que é que diz? Ficou bom. O que é que diz o teorema de Bolzano? Só um rascunho aqui. Bolzano. Vou só relembrar, no vídeo está demonstrando, então se você dar uma olhada, vê aí no card. O que é que diz o teorema de Bolzano? Bem, se eu tenho f no intervalo fechado AB, tá? No intervalo fechado, e f é contínuo, a gente sabe que ela é contínua, não vou nem botar a hipótese aqui, mas f tem que ser contínuo, tá registrado aqui por áudio. Então, se f é contínuo, eu sei que se acontecer de f de A vezes f de B ser menor do que zero, isso aqui implica que existe C no intervalo AB, tal que f de C é igual a zero. Eu sei que acontece isso. Isso é interessante, você conseguir anular a função em um ponto é interessante, porque você vai conseguir fazer com que esse produto aqui seja zero. E aí você vai concluir alguma coisa. Tá, e qual é o intervalo que a gente usa? Bem, primeiro eu vou apagar aqui, porque a gente já está com
a gente já está sabendo usar o teorema de Bolzano, então tá claro já como é que a gente vai proceder. Então, beleza. Aqui eu tenho um ponto, né, já. Eu tenho o cara 0. Vou trocar aqui para azul de novo, para ficar legal. Então aqui a gente já tem um cara. A gente pode chamar esse cara de B. E aqui a gente tem o A. Então, pronto, o intervalo é esse, né? Então, o que a gente pode dizer? Se isso aqui, na verdade, o nosso intervalo aqui é esse aqui, ó. Desculpe, isso aqui a gente pode chamar de A e esse cara aqui a gente pode chamar de B. Lá no teorema de Bolzano, tá? Porque tem que ser o cara todo, não é só a parte desse F. E por que isso é interessante? Porque agora a gente sabe, isso implica pelo quê? Pelo teorema de Bolzano, tá? Eu vou botar de verde. Essa implicação aqui é devido a Bolzano. Vamos agradecer a ele aí. Então, devido a Bolzano, a gente sabe que existe, tá? Um C pertencente ao intervalo 0, F de menos 1 mais 1. Ah, Rui, como é que tu sabe que o A é menor do que o B? Eu não sei. Podia ser, existe C pertencente a F a menos 1 mais 1, vírgula 0. Sei lá, esse cara aqui pode ser menos 1. Aí vai para lá, não tem problema. O importante é a gente definir o intervalo, tá? Então, existe C dentro desse intervalo aqui. Ou melhor, esse intervalo tem que ser aberto, né, galera? Vocês nem para me dar uma moral aí e me dizer, esse intervalo tem que ser aberto. Lembra lá do teorema de Bolzano, esse intervalo tem que ser aberto para ficar tudo ok. Então, existe C dentro desse intervalo aberto, tal que F de C é igual a 0. Mais uma vez, por que eu posso afirmar isso? Pelo teorema de Bolzano. Se F é contínua e o produto desses caras aqui, desses pontos desse intervalo, dão menor do que 0, é porque isso acontece. Lá no vídeo sobre o teorema de Bolzano eu explico bem direitinho, então vale a pena dar uma olhada, tá? E, tá, mas por que isso é importante? Bem, agora fazendo x, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer x igual a C. Posso fazer x, ou melhor, é aqui x mais 1, né? Então eu posso fazer x mais 1 igual a C. Eu posso escolher x tal que x mais 1 dc, ou seja, fazer x igual a C menos 1, é a mesma coisa. Isso implica o quê? Isso implica da minha equação original, dessa equação aqui, ó, dessa equação aqui, que f de C, porque lembra, isso aqui vale para todo x, em particular vale para x mais 1 igual a C, não tem nenhum problema, ou melhor, para x igual a C menos 1. Então, isso dá f de C vezes f de f. Quem é o x aqui? O x é C menos 1, então C menos 1 mais 1 e aqui mais 1 igual a 0. Isso implica, para terminar, que, bem, eu sei que f de C é 0. Então, 0, aqui vai dar 0, vou botar de verde de novo. Isso aqui vai dar 0. O produto disso aqui vai dar 0. Então, eu vou ficar com 0 mais 1, vou ficar com 1 igual a 0. Isso aqui é o quê? Um A absurdo. Por que deu um absurdo? Porque não existe uma função contínua tal que isso aconteça. A gente assumiu que existia e tentou brincar com ela. Brincando com ela, a gente chegou no absurdo. Conclusão, pelo teorema de Bolzano, essa função ela não existe, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like, porque isso me ajuda bastante enfim, a continuar esse projeto aqui. E é isso, vou tentar trazer sempre mais desafios aí pra gente estar resolvendo junto. Um grande abraço e até a próxima.